No capítulo 47 de Ezequiel, ele vê águas jorrando de sob o templo. O guia o leva a atravessar a corrente que, medida em intervalos de 1.000 côvados, se aprofunda progressivamente, tornozelos, joelhos, quadris, até se tornar uma torrente que não se podia passar a val. Ao retornar, ele vê árvores nas margens. As águas descem do Mar Morto, saneando e trazem vida abundante e animais e peixes. O rio gera uma pescaria próspera e árvores que dão frutos comestíveis e folhas de remédio todos os meses. A visão se desloca para a divisão da terra, entre as 12 tribos, onde todos receberão parte igual. A nova lei estabelece que os estrangeiros residentes devem ser tratados como indígenas e receber sua herança por sorteio junto às tribos de Israel. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 47. Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício, em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora, até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente como uma corda na mão. Mediu 1.000 côvados, a seguir fez-me passar na água, que me chegou até os tornozelos. Mediu ainda 1.000 côvados e me fez atravessar a água, que me subiu até os joelhos. Mediu de novo 1.000 côvados e fez-me atravessar a água, que me subiu até os quadris. Mediu enfim 1.000 côvados e era uma torrente que eu não podia atravessar. De tal modo, as águas tinham crescido, e era preciso nadar. Era um curso de água que não se podia passar a val. Vistes, filho do homem? Falou-me, e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas 2 margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixe. Tudo que essa água atingir se tornará são e saudável, e em toda parte aonde chegar, a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores. Eles estenderão suas redes desde Engade até em Englaim, e haverá aí peixes de toda espécie em abundância, como no grande mar. Mas meus mangueiros e charcos não serão saneados, abandonados que estão ao sal. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos, todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Eis o que diz o Senhor Javé: eis os limites da terra que partilharei entre as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Cada um dentre vós herderá uma parte igual, porque jurei com a mão erguida dar essa terra a vossos pais. Por isso essa terra deve tocar-vos em partilha. Eis os seus limites. Ao norte, desde o grande mar, o caminho de Etalon até Sedada, Emate, Berota e Sabarim, entre a fronteira de Damasco e de Emate, a Serticom até a fronteira de Aurã. A fronteira irá então do mar até a Sé-Enã, tendo a fronteira de Damasco ao norte e a de Emate, isto ao norte. A leste, entre Aurã e Damasco, e entre Galaade e a terra de Israel. O Jordão se virá de limite, desde a fronteira norte até o mar oriental, e para o lado de Tamar, isto ao leste. A costa sul irá para o oriente, desde Tamar até as águas de Meriba, de Cade, e até a torrente para o grande mar, isto para o lado meridional. A oeste, o grande mar, desde a fronteira até a frente da entrada de Emate, isto a oeste. Partilhareis esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Vós as distribuireis por sorte, a vós e aos estrangeiros residentes entre vós e que têm lançado raiz entre vós. Vós os considerareis como indígenas entre os israelitas. Receberão convosco o seu lote entre as tribos de Israel. É na tribo onde ele estiver instalado que lhe assinilareis o seu lote ao estrangeiro, oráculo do Senhor Javé. Em Ezequiel, capítulo 48, vai detalhar a partilha da terra em 12 faixas iguais de leste a oeste, 7 tribos ao norte e 5 ao sul.
O centro é a porção sagrada, que inclui a porção dos sacerdotes sadocitas, a porção dos levitas e a porção profana para a cidade. O príncipe recebe sua porção ao redor da porção sagrada e é proibido de despojar o povo. O capítulo termina com a descrição da cidade santa, com um perímetro quadrado de 12 portas nomeadas pelas tribos. A declaração final e o nome eterno da cidade é Javé Chamá, que significa o Senhor está ali. Ezequiel capítulo 48. Eis os nomes das tribos, na extremidade norte da terra, para o caminho de Etalon até Emate, a Ser-Enã, na fronteira de Damasco ao norte. Ao longo de Emate, um território que irá desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. Será atribuído a Dan. Esta constitui uma parte. Do lado do limite de Dan, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Assé. Ao lado da fronteira de Asser, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Neftali. Ao lado da fronteira de Neftali, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Manassés. Do lado ao limite de Manassés, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Efraim. Do lado do limite de Efraim, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Ruben. Do lado do limite de Ruben, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Judá. Do lado do limite de Judá, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, será encontrada a parte que tirareis antecipadamente, de uma largura de 25.000 côvados e um comprimento igual ao das outras partes, de leste a oeste. No centro dessa parte ficará o santuário. A parte que tirareis com antecipação para o Senhor terá 25.000 côvados de comprimento por 10.000 de largura. Esta santa porção será para os sacerdotes. Suas dimensões serão: ao norte 25.000 côvados, a oeste 10.000 côvados de largura, a leste 10.000 de largura, ao sul 25.000 côvados de comprimento. O santuário do Senhor se elevará ao centro. Ele é para os sacerdotes consagrados, descendentes de Sadoc, que têm feito o meu serviço sem se desviarem como os levitas, quando os israelitas se transviaram. É para eles uma porção sagrada, a parte reservada daquela que tiraram antecipadamente do território, ao lado do limite dos levitas. Os levitas ocuparão, na extensão dos limites dos sacerdotes, um espaço de 25.000 côvados de comprimento e 10.000 côvados de largura. Comprimento total, 25.000 côvados, extensão, 10.000. Não se poderá vender nada nem trocar. O melhor dessa terra não poderá ser alienado, porque é propriedade sagrada do Senhor. Os 5.000 côvados que restarem em largura, por 25.000 de comprimento, constituirão um espaço profano destinado à cidade, às suas habitações e a seus terrenos. A cidade estará no centro. Eis as suas dimensões. Ao norte, 4.500 côvados. Ao sul, 4.500 côvados. A leste, 4.500 côvados. A oeste, 4.500 côvados. Os limites da cidade terão ao norte 250 côvados, ao sul 250 côvados, a leste 250 côvados e a oeste 250 côvados. Restará ao longo da parte consagrada uma extensão de 10.000 côvados, 10.000 côvados a leste e a oeste, paralelamente à parte consagrada, cujos produtos servirão para o sustento dos trabalhadores da cidade. Os trabalhadores da cidade, recrutados em todas as tribos de Israel, cultivarão essa porção. O total da parte reservada, com 25.000 côvados por 25.000, tereis reservado para o domínio da cidade, uma parte igual ao quarto da porção santa. O resto será para o príncipe dos dois lados da porção sagrada e do domínio da cidade, ao longo dos 25.000 côvados da porção reservada até a fronteira oriental e a oeste, ao longo dos 25.000 côvados até a fronteira ocidental, paralelamente às outras partes. Será, pois, para o príncipe. A porção sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Assim, a parte do príncipe ocupará o espaço compreendido entre os limites de Judá e de Benjamim, salvo o domínio dos levitas e o da cidade, situados no meio da porção que lhe tocar. Para o resto das tribos, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Benjamim, do lado do limite de Benjamim, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Simeão,
Do lado limite de Simeão, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Issacar. Do lado do limite de Issacar, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Zabulon. Do lado da parte de Zabulon, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Gade. Sobre o limite de Gade, ao sul, a fronteira irá de Tamar para o oriente, as águas de Meriba, de Cádiz e a torrente que vai para o grande mar. Tal é a terra cujos patrimônios repartireis por sorte entre as tribos de Israel. Tais serão as suas partes respectivas, oráculo do Senhor Javé. Eis as saídas da cidade. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Ao norte, do comprimento de 4.500 côvados, haverá 3 portas: a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. O lado leste, do comprimento de 4.500 côvados, terá 3 portas: a porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. O lado sul, extensão de 4.500 côvados, terá 3 portas: a porta de Simeão, a porta de Issacar e a porta de Zabulon. O lado oeste, da extensão de 4.500 côvados, terá 3 portas: a porta de Gade, a porta de Assé e a porta de Neftali. Perímetro, 18.000 côvados. Doravante, o nome da cidade será Javé-Chamá. No capítulo 4 de Tiago, ele afirma que as lutas e contendas provêm das paixões que guerreiam nos membros. Ele atribui a falta de recebimento ao não pedir ou ao pedir mal, visando a satisfação pessoal. O amor ao mundo é declarado inimizade contra Deus. A cura vem pela humildade, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O plano de ação é submeter-se a Deus, resistir ao demônio, aproximar-se de Deus, lavar as mãos e purificar o coração, e buscar o arrependimento sincero, humilhando-se para ser exaltado. O autor proíbe falar mal e julgar o próximo, pois isso é julgar a lei e usurpar o papel do único juiz e legislador. Tiago condena a arrogância em planejar o futuro sem considerar a vontade de Deus, lembrando que a vida é um vapor. Finalmente, ele conclui que aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. Tiago, capítulo 4. Donde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem vossos membros? Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais. Litigais e fazei guerra. Não obtendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constituiu-se inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão diz as Escrituras: sois amado até o ciúme pelo Espírito que habita em vós? Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão ou o julga, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas seu juiz. Não há mais que um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e perder. Mas quem és tu que julgas o teu próximo? Agora dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos ali 1 ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. E entretanto não sabeis o que acontecerá amanhã. Pois que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. Em vez de dizerdes: se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa. Mas agora vós vos jactais das vossas presunções. Toda jactância desse gênero é viciosa. Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Nesse trecho do Salmo 118, o salmista, perseguido sem razão pelos poderosos, declara que seu coração só reverencia as palavras de Deus. Ele encontra sua alegria na palavra, comparando ao imenso tesouro. Ele expressa seu ódio ao mal e seu amor à lei,
publicando louvores 7 vezes ao dia pela justiça dos juízos de Deus. O salmista afirma que há grande paz para aqueles que amam a lei, pois nada os perturba. Ele espera o auxílio de Deus e por isso cumpre os mandamentos, amando as prescrições com fervor. Ele é totalmente obediente porque sabe que sua vida inteira está ante os olhos de Deus. Salmo 118, dos versículos 161 ao 168. Persegue-me sem razão os poderosos. Meu coração só reverencia vossas palavras. Encontro minha alegria na vossa palavra, como a de quem encontra um imenso tesouro. Odeio o mal, eu o detesto, mas amo a vossa lei. 7 vezes ao dia publico vossos louvores, por causa da justiça de vossos juízos. Grande paz tem aqueles que amam vossa lei. Não há para eles nada que os perturbe. Espero, Senhor, o vosso auxílio e cumpro os vossos mandamentos. Minha alma é fiel às vossas prescrições, e eu as amo com fervor. Guardo os vossos preceitos e as vossas ordens, porque ante vossos olhos está a minha vida inteira. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 37, o sábio aconselha a orar ao Altíssimo para que ele dirija os passos na verdade e que a palavra de verdade e o conselho firme precedam toda a ação. Ele recorda que a língua domina sobre o bem, o mal, a vida e a morte. O texto então contrasta o sábio inútil com o sábio completo e condena o sábio afetado e ostentador. O sábio verdadeiro será acumulado de bênçãos e terá seu nome honrado eternamente. O autor finaliza com um conselho sobre a temperança, alertando para experimentar a alma e não ceder ao que é nefasto. Ele adverte contra a gula e o excesso no alimento, que são causas de doença e morte, e exalta o homem sóbrio que prolonga sua vida. Eclesiástico capítulo 37, dos versículos 19 ao 35. Mas em todas as coisas, ora ao Altíssimo, para que ele dirija teus passos na verdade. Que uma palavra de verdade preceda todos os teus atos, e um conselho firme preceda toda a tua diligência. Uma palavra má transtorna o coração. Dela vem 4 coisas: o bem e o mal, a vida e a morte. Sobre estas, quem domina de contínuo é a língua. Há homem hábil que ensina muita gente, mas que é inútil para si mesmo. Outro é esclarecido e instrui a muitos, e é agradável a si próprio. Aquele que afeta a sabedoria nas palavras é odioso, ficará desprovido de tudo. Não recebeu o favor do Senhor, pois é desprovido de toda sabedoria. Há um sábio que é sábio para si mesmo, e os frutos de sua sabedoria são verdadeiramente louváveis. O sábio ensina o seu povo, e os frutos de sua sabedoria são duradouros. O homem sábio será acumulado de bênçãos. Aqueles que o virem o louvarão. A vida do homem conta poucos dias, mas os dias de Israel são inúmeros. O sábio herdará a honra no meio do povo, e o seu nome viverá eternamente. Meu filho, experimenta a tua alma durante tua vida. Se o poder lhe for nefasto, não lodeis. Pois nem tudo é vantajoso para todos, e todos não se comprazem nas mesmas coisas. Nunca sejas guloso em banquete algum. Não te lance sobre tudo que se serve, pois o excesso no alimento é causa de doença, e a intemperança leva à cólica. Muitos morreram por causa de sua intemperança. O homem sóbrio, porém, prolonga a sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.